Olá, amados, boa noite, graça e a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez nós estamos aqui com as lives, com os bate-papo, porque tivemos mais esse tempo aí, né, onde precisamos dar essa parada, mas em breve o Senhor vai restabelecendo, né, as coisas, e nós cremos nele, nós confiamos no Senhor. E hoje eu gostaria de compartilhar com você, né, meu irmão, minha irmã, eu gostaria de compartilhar com você, meu amigo, a respeito da fé e das obras. Nós vamos falar um pouquinho sobre o que a palavra diz sobre fé e obras. Fé e obras, como eu coloquei no texto, né, eles andam de mãos dadas. Há um equívoco, às vezes, quando nós ouvimos muitas pessoas falar apenas na questão, né, de uma graça, e aí nós somos salvos pela graça, é verdade. Não podemos pagar pela salvação, o Senhor Jesus já nos pagou pela salvação, né? Ele derramou sangue, Ele perdoou os nossos pecados, e foi Ele que nos comprou a preço de sangue, impagável para os homens, mas pagável para Deus e para o Filho de Deus. Então Ele nos comprou. Só que a partir do momento em que nós somos comprados, somos gerados pelo amor de Cristo, pelo amor de Deus, então algo muda em nós, né? E Tiago, no livro de Tiago, ele vai falar muito que as obras, elas acompanham a fé, né? As obras acompanham a fé. Então nós vamos ler primeiro no livro de Tiago, no capítulo de número 1, Tiago, capítulo 2, Tiago 2, do versículo 14 até o 26. Tiago 2, do 14 ao 26. Vamos ver o que diz lá. Tiago, capítulo 2, versículo 14. Está escrito assim: Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Então Tiago faz uma pergunta, né, no versículo número 14. No versículo 15 ele diz assim: e se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser: ide em paz, aquentai-vos, fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se ela não tiver as obras, é morta em si mesma. Parando por aqui, você percebe que, olha só, ele faz uma comparação, né? Às vezes a gente pega esse texto e a gente pensa apenas, não, a obra é somente dar a comida, dar a água, dar a roupa, mas a gente percebe que não, a gente percebe que ele faz uma comparação, né? Que ele diz assim, né? Se algum de vós lhe disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Ele então diz assim: você tem uma oportunidade de ajudar uma pessoa e você não ajudou, que proveito vem daí? Mas aí no versículo 17 ele faz uma comparação, né? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Versículo 18: mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras, mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus, fazes bem, também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Aqui ele vai começar a falar então de homens e mulheres que viveram e colocaram a fé em prática. Versículo 21, ele diz assim: porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Ele prossegue, diz assim: bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Então a fé cooperou com
as obras. Então, a obra sem fé não serve para nada, mas a fé sem obra também não tem valor e não é reconhecida. É isso que ele está dizendo aqui, versículo 23. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Então, o que justificou, o que foi imputado, o que confirmou que Abraão era amigo de Deus foi a fé, porque diz assim: creu Abraão em Deus, mas a fé gerou a obra. Que obra foi? Quando Abraão vai entregar Isaque. Então ele não estava vestindo uma pessoa que estava sem roupa, ele não estava dando comida para o faminto, ainda que isso seja necessário. Jesus nos deixou essa orientação, mas veja bem, aqui ele está dizendo que a obra que Abraão realizou lá, quando Deus pediu seu filho Isaque, ele não segurou seu filho. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. E de igual modo Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho. E de igual modo Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho. Lembra? Os 2 espias que Josué, ele envia um pouco antes de invadir, de tomar Jericó, quando ele manda aqueles 2 espias. Então Raabe, ela recolhe aqueles 2 espias. Ok, claro, ela recolheu, teve uma atitude, teve uma decisão dela de recolher, mas pensa comigo, o que levou ela a tomar essa decisão? Senão a fé em que o Deus dos hebreus é um Deus poderoso. Então, a fé de Raabe levou ela a realizar obra. E que obra? Recolher os espias. Que obra será que Deus quer que a gente realizar em nossas vidas, não é? Que nós realizemos. Para onde que Ele está nos direcionando? O que Ele quer que nós façamos? Abraão, ele pediu o filho Isaque. Para Raabe, ele pediu um apoio ali, né? Segura aqui os espias, protege eles, você vai ser usada para proteger eles. Nós vamos falar dessas 2 histórias um pouquinho mais, mas ele vai dizer no versículo 26, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Aqui nós precisamos voltar lá à criação. Lembra? Deus pega o homem, pega o pó da terra, faz um boneco de barro e sopra nele o espírito de vida, e o homem se torna alma vivente. Tira o espírito, o homem morreu. É o fôlego de vida do homem, o espírito do homem que Deus o deu. Ok? Então vamos entender, nós não podemos dizer que temos fé se não existirem obras que acompanhem e confirmem a nossa fé. Vamos começar então por Abraão. Abraão, aqui no texto de Tiago, no capítulo 2, versículo 21, está escrito assim: porventura, o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Aí nós vamos a Gênesis. Se você tiver uma Bíblia, pega a sua Bíblia, talvez o seu celular você esteja assistindo, né? Mas pega a sua Bíblia, acompanha lá. Gênesis capítulo 22, versículo 1 a 12. Gênesis 22, 1 a 12. Está escrito assim: e aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho Isaque, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai ter a terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas, que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e albardou seu jumento e tomou consigo 2 de seus moços e Isaque seu filho, e cortou a lenha para o holocausto
e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam juntos ambos, e chegaram ao lugar que Deus lhe dissera. E edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar, em cima da lenha. Estendeu Abraão sua mão e tomou o cutelo para imolar seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus, e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então Deus provou Abraão, Deus deixou Abraão ir a uma situação extrema, uma situação na qual Abraão chega até o ponto de levantar um cutelo, que era uma espécie de punhal, para então se entregar, devolver ou sacrificar seu filho a Deus. Acontece que Isaque era filho da velhice de Abraão, já era um filho que ele estava ali somente por fé, já era um milagre de Deus, e agora Deus então lhe pede de volta. Mas voltando para Tiago, no capítulo 2, no versículo 21, onde está escrito que esta foi uma obra realizada por Abraão que agradou a Deus. Eu quero perguntar mais uma vez para você. Eu sei que Deus proverá o cordeiro para o holocausto, mas o que Deus quer das nossas vidas hoje? O que Deus quer da sua vida? Quando Deus encontra ali, Jesus encontra os pescadores, Pedro, Tiago e João, ele pede para eles deixarem seus barquinhos e o seguirem. Quando ele encontra a mulher prostituta lá em João, no capítulo de número 8, ele diz para ela: eu não te condeno, mas ele diz: vá e não peques mais, vai, mude de vida, vai, faça as obras diferentes, faça coisas diferentes. Quando ele pede, então, veja bem, há necessidade da obra acompanhar a fé, porque a fé sem obras, ela é morta, ela é inexistente. Eu chegaria ao ponto, posso te dizer isso, que seria uma falsa graça, porque sermos alcançados pela graça, mas para a realização de algo que o Senhor quer que façamos. Abraão creu em Deus, e a fé foi imputada por justiça, mas a fé gerou obras. A fé gerou obras, e as obras aperfeiçoaram a fé. Tornaram Abraão mais próximo, tornaram Abraão mais apto para receber as promessas que o Senhor tinha para a vida dele. Então aqueles homens e mulheres, aquelas pessoas que estão dispostas realmente a realizar a vontade de Deus, estão realmente dispostos a ouvir e a fazer a vontade de Deus, eles estarão aptos para viverem as promessas. Deus proverá. Abraão creu, Deus trouxe a provisão, ele não precisou tocar na vida do próprio filho, mas o Senhor trouxe, mas o Senhor deixou ele chegar a um ponto extremo. O Senhor deixou ele chegar a um ponto em que realmente ele provou através da obra a sua fé. Como você tem provado a sua fé, Deus?
De que forma nós temos provado a nossa fé a Deus? Porque às vezes nós queremos receber os milagres, nós queremos ver o cordeiro amarrado pelo chifre ali do lado, para que a gente possa então imolar o cordeiro, receber essa vitória, essa graça, esse presente de Deus. Mas às vezes a gente não se dispõe realmente a fazer aquela obra que Deus está nos pedindo. Eu diria uma coisa, talvez nos dias atuais, tantas situações, tantas coisas acontecendo, tantas coisas querendo ocupar a nossa mente, tantas pessoas paralisadas, amedrontadas, não vivendo por fé, mas vivendo por vista. Como nós viveremos nesse tempo? Nós vamos crer que Deus vai prover? Nós vamos crer que Deus vai cuidar de tudo? Nós vamos crer que aquele cordeiro que apareceu ali representava o próprio Cristo aparecendo para morrer em nosso lugar, para nos dar uma vida nova, para nos dar uma nova chance, porque Isaac ia morrer naquele momento, mas quando Isaac foi entregue ao Senhor, então o Senhor deu vida a Isaac. Oh Deus, nós precisamos receber essa vida, mas uma vida de uma entrega no altar, porque foi preciso fazer um altar ali. Abraão fez um altar. Abraão levou o cutelo, Abraão levou ali a lenha, colocou a lenha em ordem, fez tudo o que precisava. O que Deus tem pedido para nós fazermos, nós vamos fazer em nome de Jesus, e nós vamos sim nos apropriar dessas promessas, como Abraão foi e é considerado o pai da fé. Abraão foi chamado de amigo de Deus. Então eu e você, se ficarmos dentro da vontade de Deus, nós podemos nos aproximar de Deus e viver o propósito, a promessa de Deus, porque a palavra de Deus ficou para nos ensinar. Mas quando você está me ouvindo hoje aí, o que Deus tem falado ao teu coração? O que o Senhor tem pedido para você fazer? O que Ele tem pedido para você colocar em ordem? O que Ele tem pedido? O que Ele tem chamado? Tem queimado o seu coração? Você precisa fazer isso? Você precisa pedir perdão? Você precisa acertar uma situação? Você precisa fazer isso? Ali, Abraão fez o que Deus lhe pediu. Você precisa dar um passo de fé. Deus está te abrindo uma porta e você não vai. Deus está te chamando e você não vai. Deus está te convidando, falando, vem, veja bem que não era lugar para preguiçosos. Eles carregaram a lenha, eles levaram ali o cutelo, caminharam vários dias. Não é lugar para preguiçosos, é lugar para trabalhadores, para pessoas que estão realmente dispostas não a ficar somente na sua zona de conforto, mas a deixar o seu conforto e a fazer aquilo que Deus está pedindo, para poder receber essa promessa que Abraão ali ele recebe. Então Abraão, ele foi chamado amigo de Deus. Agora eu quero dizer para você, o que gerou a obra na vida de Abraão foi a fé. A fé gerou a obra. A obra foi fruto da fé, não foi um acaso. Não foi uma loteria esportiva, não. Abraão prosseguiu para entregar Isaac, porque ele acreditava no Deus que ele servia. E se você e eu acreditarmos nesse Deus que nós amamos, se você e eu acreditarmos nesse Deus poderoso, nesse Deus santo, nesse Deus que conhece todos os nossos pensamentos e a nossa vida, e nós ficarmos ligados nele e fizermos a vontade dele, eu tenho certeza, nós viveremos as promessas do Senhor. Mas também nós falamos de Raabe, Abraão, pai da fé, o homem que Deus chamou, falou tete a tete com ele, convidou ele, falou, vamos caminhar por um caminho que você ainda não conhece, mas que eu vou te levar. Aleluia! Glória a Deus, que coisa maravilhosa, né? Caminhar com Deus. Eu não preciso saber para onde eu estou indo, mas se eu estou indo com Ele, eu estou indo bem. É isso que eu preciso saber. E Abraão sabia, e Abraão caminhou com o Senhor, e Abraão foi assim, aleluia, um homem que marcou sua geração, que fez proezas porque caminhou com o Senhor. Caminhe com o Senhor. Mas aí nós temos Raabe. Raabe está lá em Josué, no capítulo 2, versículo 1 a 18. Nós vamos ler o texto, porque é um texto também muito rico. Está escrito assim, olha:
Josué, capítulo 2, versículo 1 a 18. E Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim, que era o acampamento dos hebreus, 2 homens a espiar, dizendo: ide reconhecer a terra de Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Então deu-se a notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui os homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Por isso mandou o rei de Jericó dizer a Raabe: tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Porém, aquela mulher tomou os 2 homens e os escondeu, e disse: é verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. E depois, então, o que Raabe faz? O texto é meio longo, mas depois o que Raabe faz? Raabe, ela esconde os espias, espera os guardas virem, os guardas vão embora. Depois que os guardas vão embora, então Raabe, ela pega e ela envia eles por outro caminho, mas eles fizeram uma promessa a ela. E qual foi a promessa? A promessa foi que eles voltariam, e quando eles tomassem Jericó, eles salvariam Raabe e sua família. Entenda, eles salvariam Raabe e sua família. O que aconteceu ali foi algo tremendo. Por quê? O que levou Raabe a recolher aqueles espias? A fé. Raabe acreditou. Raabe entendeu aquilo que Deus estava fazendo. Raabe acreditou no Deus dos hebreus. E isso levou ela. Então, o que gerou aquele ato de Raabe? A fé. A fé gerou aquele ato de Raabe. Agora, se ela tivesse a fé, mas não tivesse ali praticado aquele ato, será que a família dela tinha sido salva? Ah, mas eu tenho fé. Mas o que é tua fé? O que a minha fé está me levando a fazer? Lembra que Tiago diz? A fé sem obras, ela é morta. Então, se Raabe não tivesse feito aquela atitude, não tivesse tomado aquela decisão de acolher os espias, de pela fé cuidar daqueles homens e devolvê-los sãos e salvos para o povo deles, a família dela não teria sido salva. Às vezes Deus nos pede coisas, Deus nos convida a fazer algo, que nós precisamos fazer, porque se nós crermos nele, a fé vai fazer com que nós tenhamos obras. Não tem jeito de ter fé sem obras. Agora, a obra gerada pela fé pode salvar a casa, como salvou Raabe e a casa dela, e ainda fez mais. Lembra? Raabe, ela vai depois aparecer na genealogia de Cristo. O que é a genealogia de Cristo? Ela fez parte da linhagem do nosso Salvador. Ela casa com o homem chamado Salmão, e aquele homem então é da linhagem de Cristo, e Raabe aparece lá em Mateus capítulo 1. Que coisa linda, né? Às vezes a gente pensa que a fé é só para a gente conquistar as coisas. Pode ser, dependendo daquilo. Se não estiver só um propósito de ambição, e se for um desejo de agradar ao Senhor, se tiver um propósito naquilo. Mas a fé gera muito mais coisa. Por exemplo, a fé gerou Abraão entregar a Isaque. A fé gerou Raabe a acolher os espias, protegê-los e depois devolver para, então, o povo de Israel. Entende? Tudo gerado pela fé.
Então, mais uma vez eu repito, a fé sem obras é morta. Ela não faz sentido. A fé em Deus, no nosso Salvador, né, ela vai gerar obras. O que gerou a obra na vida de Raabe foi a fé, a ponto dela ser incluída na lista da família de Jesus. Então, viva pela fé. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque Ele é galardoador daqueles que o buscam. Mas o Senhor preparou tudo para nós. Veja essas histórias, que coisa linda. Veja Abraão, Raabe, veja Jacó, veja outros homens de fé, Daniel, veja Pedro, Tiago, João, veja Paulo, pessoas talvez que você conheça nos dias atuais. Quando nós, então, essas pessoas que realmente acreditam e colocam a sua fé em ação, eles se tornam mais íntimos de Deus, porque a obra aperfeiçoa a fé. O que Deus tem pedido para mim e para você? Onde Ele quer nos levar? O que Ele quer que a gente faça? Ele quer que a gente socorra uma situação? Ele quer que a gente ajude um bairro? Ele quer que a gente ajude a nossa família? Ele quer que a gente trabalhe, invista na área financeira? Ele quer... O que ele quer? O que Ele tem queimado no seu coração verdadeiramente? E para nós encerrarmos então essa meditação, eu gostaria de ler com você Mateus, no capítulo 21, do versículo 28 ao 31. Está escrito assim, Mateus 21, 28. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro, disse-lhe: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E, dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo, e respondendo ele disse: Eu vou, Senhor. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Desculpa a expressão, mas tagarelar somente não resolve muita coisa. Pastor, mas então não é... Não, orar é falar com Deus, é receber uma direção de Deus, é conversar com Ele. Agora, tagarelar é falar aos 4 ventos, mas não ter nenhuma ação prática. Tiago 1, 22. Não sede apenas ouvintes da palavra, mas praticantes, enganando-vos a vós mesmos. Abraão e Raabe foram praticantes e viveram a promessa de Deus. Eu e você somos praticantes e vamos viver cada vez mais as promessas de Deus. Aqui nós temos 2 pessoas, um que parecia bonzinho demais, pede que eu faço, Deus, é comigo mesmo, mas não fazia nada. Na hora de ir não apareceu. O outro, olha, quero não, não quero ir, mas lá dentro dele queimou algo, e depois ele se arrepende e fala: não, eu preciso fazer a vontade do meu Deus. Aleluia. Entende? Então nós precisamos pensar como esse primeiro filho, que mesmo na hora que ele recebeu aquele pedido do pai, ele pensou assim, fala: poxa, eu acho que não vai dar, né? Acho que não é para mim, acho que eu tenho outras coisas para fazer. Mas aquele pedido do pai queimou no coração dele. O que Deus está pedindo para você hoje? O que o Senhor está te convidando a fazer? Tem tantas coisas que a gente pode fazer, tantas situações que nós podemos aplicar a nossa fé, tantas situações que Deus pode nos usar para mudar, sermos instrumentos. A glória continua sendo dele, a glória dele Ele não vai dar para ninguém, né? Não vai dar para ninguém. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Aquele que foi. Aleluia! Que coisa linda, né? Qual dos 2 nós somos? Aquele que vai e faz, aquele que vai e pratica a fé, aquele que vai, mesmo na sua pouca força, mesmo na sua dificuldade, mas ele quer fazer a vontade de Deus. Aleluia, eu creio. Nós somos desse time aí, em nome de Jesus.
Então a fé não gera somente vestir o nu, matar a fome do faminto, matar a sede do sedento, isso também faz parte, mas a fé gerou algo em Abraão. Estou até lendo aqui, o André, ele colocou algo aqui muito interessante, a fé é geradora de obras internas dentro de nós, mas daí gera externas, e daí gera coletivas. Muito bom, irmão André, é isso mesmo. Abraão fez algo que era ele Deus, mas depois ele cuidou de muitas pessoas. Ele já vinha cuidando, mas aquilo aperfeiçoou ele para ser o pai de nações. Aleluia! É o que o Pai quer que a gente faça. Deixe essa obra de Deus ser gerada dentro de nós e façamos a vontade dele, porque a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Mas lembra lá em Mateus, não vamos nem abrir, nós já vamos encerrar, mas Mateus no capítulo 7, onde Jesus está falando, ele diz: tem todos aqueles que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade de meu Pai. Apartai-vos de mim, vós que praticais as iniquidades. E daí ele diz, fala de pessoas que expulsaram demônios, que fizeram curas, tudo, mas eles não tinham intimidade com o Pai. Aquilo era gerado somente para aqueles que querem a glória para si próprio. Então, a obra tem que ser gerada pela fé no Deus vivo. Abraão foi considerado amigo de Deus, chamado de amigo de Deus. Jó, Satanás vai até o céu e vai conversar com Deus, e Deus fala: está vendo meu servo Jó? Porque Jó praticava a vontade de Deus, cuidava da sua casa, cuidava da sua família. Tudo indica que Jó, talvez para os dias atuais, seria um grande empresário. A Bíblia não diz que ele era um pastor que vivia com a Bíblia debaixo do braço, que vivia pregando, que vivia num lugar, mas cada um na sua, né? Então Jó naquela situação, mas Deus o reconheceu, Deus o fala, e o próprio Jó reconheceu o poder de Deus a ponto de dizer: eu conheci um pouco o Senhor, mas agora eu conheço o Senhor de contigo está. Então vamos pensar nisso, irmãos. Vamos pensar nisso. Eu creio, nós fazemos parte desse time. Por isso nós estamos aqui. A fé sem obras é morta. A fé, se não gerar nada, é inexistente. Costumo dizer que seria como um médico, né? Ele tem tudo para fazer uma cirurgia, para tentar salvar o doente. Ele tem a faculdade, ele tem os equipamentos, ele tem o hospital, mas ele não quer colocar a mão na massa, ele não quer colocar a mão nos equipamentos. O que vai acontecer? A pessoa vai morrer. Por quê? Mesmo tendo todo o conhecimento, ele não colocou em prática. A fé que não é colocada em prática, ela corre o mesmo risco, ela corre o risco de morrer, de ser extinta, de aos poucos ir ficando anêmica, até entrar numa anemia profunda e deixar de existir. Efésios, no capítulo 2, diz que a fé é o dom de Deus. Então nós vamos juntos pedir essa fé a Deus, e eu creio, glória a Deus, aleluia. E nosso Pai é aquele que gosta de nos dar boas coisas. Então nós vamos cada dia mais ser fortalecidos pelo Senhor. E também aqui a minha esposa colocou aqui, olha que coisa linda: não podemos estar só dispostos, e sim disponíveis para fazer a vontade dEle, dentro da sua casa, na sua rua, no seu bairro, na sua igreja, na sua escola, na sua empresa, fazendo a vontade dEle e transformando essa nação, em nome de Jesus, transformar essa cidade, porque eu creio, Deus tem um propósito na sua vida. Então preste atenção, Tiago capítulo 2, versículo 14 a 26. Dê mais uma lida depois, deixa o Senhor falar contigo. Amém? Vamos orar. Pai querido, Pai santo, nós te louvamos, porque se Jesus Cristo não tivesse se entregado naquela cruz, nós não teríamos como hoje ser curados, ter os nossos pecados perdoados e poder nos achegarmos a Ti. E se nós não pudermos nos achegar a Ti, como, Senhor?
a nossa fé acrescentará. Então nós queremos ter mais intimidade contigo, porque precisamos de fé para se chegar a ti. Mas quanto mais próximos de ti, quanto mais conhecendo a sua vontade, quanto mais praticando, assim como Abraão, assim como Raabe, assim como tantas outras pessoas, a nossa fé será aperfeiçoada. E eu oro pela vida de cada pessoa que está neste momento ouvindo esta meditação e peço, Senhor, acrescenta fé, porque nós entendemos que tem momentos que é difícil, mas a tua palavra diz: nada é impossível para o Senhor. E a fé é a certeza das coisas que nós ainda esperamos. E também diz que o homem natural, ele não consegue discernir as coisas espirituais. Então toma as nossas vidas com o teu Espírito Santo, nos dando a sabedoria do céu, não a sabedoria humana, a sabedoria que não é reconhecida na terra muitas vezes, mas que o Senhor pode colocar dentro daqueles que o amam, dentro daqueles que te buscam. E é esta sabedoria que eu peço. Acrescenta fé aos nossos corações, para que possamos agir, Pai, da mesma forma que agiram e agem tantas pessoas que creem em Ti. Meu irmão, minha irmã, eles vão ter que tomar decisões, talvez hoje ainda, amanhã, durante essa semana, mas que essas decisões sejam envolvidas pela fé. Ah, Senhor, porque a graça o Senhor já nos deu, o Senhor já nos salvou. Agora, o Senhor nos gerou para fazer as boas obras. Então, em nome de Jesus, que as nossas vidas sejam cheias dessas boas obras, porque eu creio que nós somos mais do que vencedores por meio de Jesus Cristo. E eu creio, Senhor, que o Senhor é aquele que está conosco, não nos abandona e nos encha de fé, não só neste tempo, mas em todos os dias de nossas vidas, até o dia que nós fomos recolhidos, em que nós fomos totalmente aperfeiçoados, e aí vamos estar com o Senhor por toda a eternidade. Aí, Senhor, é só alegria. Aqui o Senhor já nos dá tanta alegria, mas ainda assim precisamos de socorro aqui, precisamos, Senhor, muitas vezes ser, Senhor, cuidados, tratados, precisamos ser ensinados por Ti em todo o tempo. Gera fé em nossos corações para tomarmos as decisões corretas, aquelas que o Senhor deseja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe sua vida. Daqui a pouquinho, às 20h30, então nós teremos a transmissão online do culto que é realizado na sede, na igreja de Amambai, né? Então, o Bispo Robson, né, com toda a equipe de irmãos lá, né, estarão dando início às 20h30. Então, se você quiser acompanhar, estar adorando o Senhor, ou ver mais uma meditação da palavra do Senhor, daqui a pouquinho, dá tempo de tomar uma água aí, dá tempo de dar uma relaxadinha, daqui a pouquinho, então, o culto é transmitido direto lá da cidade de Amambai. Amém? Deus abençoe sua vida, que sua vida seja cheia de graça, mas com muita fé e obras que o Senhor deseja. Em nome de Jesus, Deus abençoe. Até a próxima.